Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. O CAU agradece a presença de todos e nós agradecemos ao CCBB por nos acolher. FIAM-FAAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro. Temos aqui conosco 3 dos apresentadores, que são o Alexandre Quinchan, a Janaína Peruso e a Tatiana Ribeiro de Carvalho, e virtualmente Clóvis Antônio Benedite Lima. Okay? Então, o primeiro trabalho que será apresentado pelo Alexandre é a questão habitacional na formação em arquitetura e urbanismo, a experiência interdisciplinar do escritório modelo ático. Então, nós vamos chamar o Alexandre. Bom, na verdade, o que a gente tem para falar, até esse material que eu tenho, o material institucional que a gente já fez, tem alguns exemplos do que eu apresentei no artigo, né? Enfim, eu vou até, deixo aqui com as anotações que eu fiz para encaminhamento, contar um pouco da história da Ática, né? Para entender um pouco da Ática, a gente tem que o curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de São Paulo, que aqui no campus São Paulo, aqui no Canindé, onde quem é mais antigo vai lembrar da Escola Técnica Federal, né? Então o curso está dentro do Departamento de Construção Civil do Instituto Federal. A gente tem o curso de Arquitetura, de Engenharia Civil, tem o Técnico de Edificações, que é o curso mais histórico. O de Arquitetura e Urbanismo a gente colocou, a primeira turma começou em 2014, né? Foi a primeira, quando a gente conseguiu em 2013 apresentar o projeto de curso, ser aprovado, e aí em 2014 a gente teve a primeira turma entrando. E aí foi interessante que logo 2 anos depois a gente conseguiu iniciar o projeto de extensão universitária, porque na instituição existe um programa de extensão com bolsa para alunos, né? Assim tem o programa de iniciação científica, tem de extensão universitária, e nesse contexto a professora Valéria Collet, já aposentou, está com a gente, a gente, com alguma experiência que a gente tinha de ATIS, a gente achou interessante montar esse projeto de extensão universitária voltado para a ATIS, com a premissa que a gente tem a lei de assistência técnica, né, aquela 2008, e aí a gente foi procurar, também que tinha alguma conversa já na época com a Prefeitura da Moca, que é a subprefeitura da Moca, que é na nossa região lá, foi procurar ver algum tipo de acordo de cooperação que pudesse fazer com que a gente prestasse serviço para uma demanda que essa regional da Moca fosse apresentar para a gente. De atendimento, de regularização de moradia, do projeto, né, como é que é, do imóvel no cadastro na prefeitura. Esse trabalho acabou não avançando muito por conta da própria subprefeitura, que não fez o trabalho da divulgação e de encaminhamento, mas a proposta de trabalhar com a ATIS ficou. E a gente foi buscando outras fontes de demanda, aquilo que eu comentei mais cedo, né? Quer dizer, como a gente vai combinar com a comunidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar as possibilidades. Aí, circunstancialmente, a gente foi buscando alguns projetos. Um projeto que a gente tem a Praça Cantuta, que vai estar aqui nessa apresentação. Não está no texto, mas que é uma praça que fica à frente do canto, na Rua Pedro Vicente, onde fica a Feira dos Bolivianos de domingo. Um projeto de reforma daquela praça, né? Então, os primeiros projetos que a gente foi buscando a partir da demanda do bairro, do local do bairro, e eventualmente que um aluno fala, olha, eu tenho lá uma comunidade no bairro perto onde eu moro, então que eu sou envolvido, aí eles estão precisando de orientação para projeto, orientação para obra e tal. Teve uma vez o período da Casa do Estudante do Centro Acadêmico 11 de Agosto, do Lago São Francisco, do Direito da USP. A gente foi lá, a FAO Social fez um trabalho lá, primeiramente. Depois a gente fez um segundo trabalho lá com eles, mas parece que nenhum nem outro andou. Foi feita uma obra de reforma do edifício, mas independente. Mas, pelo menos, para efeito de trabalho acadêmico, isso foi bastante útil para os alunos.
E sempre tem sido um pouco complicado a gente conseguir viabilizar projetos de extensão, né, com a comunidade. Aí temos exemplos, né, de algumas coisas que a gente colocou. Isso é na época inicial, né? Essa apresentação já tem uns 3 anos já. O pessoal já está formado aí nessa foto. E uma coisa que a gente acha interessante e importante no projeto de extensão ter alunos da arquitetura, da engenharia civil e também do técnico de edificações quando a gente consegue. E nada impede também que a gente permita que tenha alunos de outros departamentos também, de outros cursos. Isso a gente até acha interessante quando acontece. Na verdade, aqui assim, só uma demonstração rápida pode seguir, não tem nenhuma. Aqui é o que a gente tem como valores, né? Quer dizer, uma coisa que eu acho que se quiser ir seguindo naturalmente, não tem problema. Tem assim, o que acabou que a gente foi, quando a gente foi vendo os projetos que a gente ia desenvolvendo, a gente viu 2 frentes de trabalho. Uma que tinha relação direta com moradia, né, com moradia digna, com movimento de moradia, com projeto para atendimento à moradia em vulnerabilidade, sempre a premissa essa, né, condição de vulnerabilidade dessas famílias, dessas moradias, e outros projetos que não tinham a ver diretamente com a questão da moradia, mas sim com grupos sociais em vulnerabilidade. No bairro a gente tem lá uma casa de acolhimento de idoso, outra de morador de rua, então alguns projetos até foram vinculados a esse pessoal. O Reabitar é esse que a gente fala que está vinculado a projetos de moradia, né, vinculados a movimentos de moradia, e o outro, que é o próximo, acho que não sei se foi antes ou depois, Humanizar, que tem a ver com esses outros grupos relacionados à vulnerabilidade social, né? Então, no começo, a gente não tinha esse nome ático. Aí, em 2018, esses 2 projetos, na verdade, era um projeto só que a gente dividiu em 2 frentes, mas a gente formalizou. Pode deixar pode deixar aqui mesmo, depois que ali já tem um dos projetos que a gente está apresentando. A gente pensou nesse nome ático, que é uma acrônimo que se fala, né? Quer dizer, da Assessoria Técnica de Interesse para Comunidades Organizadas. E aí uma palavra também que tem relação com a casa, né, com o espaço de habitação, com a cobertura da casa. Então, a gente até encontrou esse nome, vamos dizer assim. E, enfim, aí em 2018, então, a gente chegou a esse nome, começou já a ter um conjunto de atividades relevantes. Nesse mesmo tempo, algumas das alunas, em contato com o FENEAS, participaram lá dos eventos da FENEA e vieram me apresentar o poema. Olha, o teu poema tem isso, né? Que é o projeto para escritório modelo de arquitetura e tudo mais. Eu falei, olha, o que a gente está pensando em fazer aqui enquanto professores é a mesma coisa que vocês estão pensando em fazer enquanto alunos. Então, vamos convergir para esse mesmo lugar e vamos tocar isso. É um escritório modelo, né? Nos moldes que a FENEA apresenta. E é também um projeto de extensão universitária que a gente pode viabilizar as bolsas para vocês na medida que elas são disponibilizadas. E aí isso foi se consolidando dessa maneira. Em certo momento eu já cheguei e falei para o grupo de alunos que eles poderiam já ter alguma autonomia na ação de trabalho deles, que eles poderiam já ir buscar por conta de ficar dependente de uma coordenação de extensão. Eu estou há 2 anos como coordenador do curso de arquitetura, mas eu já desde o começo que eu estou na coordenação desse projeto de extensão. E acumular isso não é fácil. Então, até por conta disso, falei, vamos ter uma certa autonomia, vocês têm a liberdade de desenvolver os projetos, de ir atrás. E aí a gente fazia esse trabalho de supervisão, né, e de acompanhamento e de validação para efeito das bolsas e dos voluntários, que tem estudantes bolsistas e estudantes voluntários. Todos eles têm certificação no final, o bolsista tem lá um valor que, desde o começo, nunca foi reajustado, de R$400. Na verdade, a gente pode até dizer que não o valor da bolsa, mas o número de bolsistas tem diminuído a cada ano. Né? Já tivemos 20 bolsistas, hoje a gente está com 6. Esse ano a gente está com 6. Isso, enfim, é da política do país. Né? Nem vale a pena entrar no mérito dessa questão. Então, assim, aí, de um certo modo, eles assumiram essa autonomia, essa liberdade de atuar. Em 2019, teve aquele evento no Mackenzie, do Fórum Assis, e foi a primeira oportunidade que a gente foi apresentar nosso trabalho, foi muito importante. A gente reconheceu os outros coletivos de escritórios modelos, né? E isso foi importante para
os nossos alunos se identificarem nos outros coletivos e também se posicionarem, né? E até ter uma postura também de ação de trabalho. Em 2020 veio a pandemia, 2021 a coisa ficou um pouco complicada, o grupo continuou trabalhando, mas assim, agora, esse ano está tendo uma remodelação do grupo, que é assim, quem tem agora de alunos são alunos do primeiro e terceiro semestre, do primeiro e segundo ano, porque os alunos que estão indo para o quarto, quinto ano já estão olhando para estágio, olhando para trabalho, né, para se formar, para fazer os trabalhos de conclusão. Então, a gente já está perdendo esse histórico desses alunos anteriores. Eu sempre fico brigando, né, no bom sentido, com eles e pedindo para eles fazer essa transferência de conhecimento, de experiências para as turmas novas que estão chegando. Esse ano, essa turma nova que está bem interessada, bem atuante, só que ainda estão chegando agora, estão descobrindo quais são as frentes de trabalho. Assim, eu acho que das frentes de trabalho que eu apresentei no artigo, né, uma delas tem a ver com essa imagem aqui, né, aqui no Canindé, no nosso bairro, né, para quem vai se localizar para cima, a Marginal Tietê, ali no bico à esquerda, lá, a Avenida Cruzeiro do Sul. Se você for perceber, no canto tem a linha do metrô, entre a estação Tietê Portuguesa e Armênia. Então, aqui eu tenho essa aqui é a Rua de Baixa Pedro Vicente. Eu tenho em vermelho é o campus nosso, do Campus São Paulo, onde está a letra P, é o bloco H, que é o bloco da construção civil. E aqui atrás, essa marca aqui, essa Vila Santo Antônio do Canindé, é uma das comunidades que ficaram no bairro, né? Até tem gente que confunde com a favela que a Carolina Maria de Jesus morou, mas não é essa. Ela ficou duas ruas para cima. Hoje já não tem mais a favela. Acho que, se não me engano, é um empreendimento da Cury, do Minha Casa Verde e Amarela. Agora que está acontecendo lá. Quem se lembra, não tinha o Galinhada do Bahia, era um restaurante bem famoso. Era onde era o Galinhada do Bahia. Já não tem mais nada. Mas essa comunidade tem mais de 60 anos ali, né? Já está bem consolidada. E aí, num dos momentos, a gente entrou em contato com uma das lideranças e falou: poxa, vocês estão aqui do lado, né? Tem uma demanda de trabalho ali. E a gente foi conhecer a comunidade. A demanda principal deles era a regularização da área, porque... Bom, a gente colaborou com o perito judicial para reforçar a informação e a necessidade dessa associação ter o direito a esse espaço, né? Junto com o Centro Gaspar Garcia, eles estão fazendo assessoria jurídica para essa comunidade. E a gente tem feito alguns projetos junto com eles. Acho que vale a pena passar. A grande dificuldade é, às vezes, conseguir que toda a comunidade compreenda nosso papel lá dentro e receba a gente. Para entender um pouco, né? Então, toda essa área grande aqui, tem uma pracinha no meio, tem o prédio maior ali, na verdade, é a sede da associação. Já está tudo consolidado com construção e alvenaria. Tem 3 pontos, uma última casa que parece um trapézio aqui no cantinho, que é de madeira, toda de madeira. Uma na frente para aquele triângulo, tem uma do lado ali, que também é uma construção muito precária, e aqui no fundo também aqui atrás. E agora, esse ano, a gente voltou lá, né, e está falando: vamos fazer o projeto para essas 3 casas. Só que a gente fez essa aqui, a entrada da vila, né, quem passa pela rua nem percebe. Só que, assim, quando a gente foi lá, essa aqui dentro essa aqui é uma capelinha que tem junto com a associação, junto com o centro, o salão comunitário. Uma das primeiras demandas que eles apresentaram para a gente era que não tinha esgoto na região. E aí o que aconteceu? A gente teve contato com o pessoal da Sabesp. Pessoal, a gente tem um projeto de canalização de esgoto, só que precisava do projeto de drenagem de águas pluviais. E era algo que a prefeitura tinha que fazer. A gente resolveu fazer o projeto de drenagem de água pluvial para apresentar junto com o do esgoto com a Sabesp. E aí, assim, a prefeitura meio que não fez corpo mole. Só que, por fim, a Sabesp assumiu de fazer a obra da canalização do esgoto. Eu acho que esse processo acabou forçando a necessidade da Sabesp entrar na área, resolver essa questão do esgoto. Isso melhorou muito a condição deles lá. E a gente conseguiu acompanhar esse processo, né? Essa obra. Isso foi interessante, foi logo antes da pandemia, os alunos acompanharam a obra, meio que fizeram algum tipo de monitoramento, aprenderam também com o processo da obra. E esse trabalho é o trabalho que a gente fez com algumas casas, de ir olhar na casa, entrar, ver quais são os problemas da casa e propor algum desenho, algum projeto para melhoria. A nossa alimentação, a gente consegue até fazer um projeto para melhoria.
e parar aí, porque a gente não tem recurso para comprar material, comprar obra, muito menos eles. Então, o que está proposto como reforma só fica na proposta, né? Para efeito acadêmico, para os alunos até é interessante, é bacana, mas fica restrito a não realizar por falta da viabilização da execução mesmo da obra, né? Que a gente não temos esse recurso. Tem essa casa aqui do Quecão, que a gente fala, né? Que é o rapaz, que são dois cômodos, na verdade. Acho que avança mais um pouco. Tem uma casa de uma senhora, Dona Glória. Aqui é uma outra casa dessa mesma família, o Quecão, para fazer 2 pavimentos. E aí foi proposto a escada bonitinho, tal, toda a parte hidráulica. Tem uma outra situação. Por acaso estou entregando o projeto nessa bagunça. Que é de uma outra senhora, e também tem a casa, como já foi feita a canalização do esgoto, mas a casa dela, a sala está dentro de uma fossa. Está tampada a fossa, mas aquele cheiro sai. Só que ela é uma senhora sozinha de idade e não tem condições de fazer. A gente até fez um projeto e recentemente eu fui falar com um novo responsável lá da associação. Ele já está pensando em trabalhar com mutirão entre eles para viabilizar alguma dessas obras que a gente tem lá. Isso aqui é outro projeto que eu falei da Praça da Cantuta, né? Hoje a praça está assim, na verdade está um pouco mais bagunçado do que isso, porque, enfim, não está tendo, né? Não está tendo nenhum controle, então está mais ocupada, não está tão limpo assim. Só que a gente propôs fazer um projeto. E esse projeto foi legal, que a gente foi procurar a comunidade do bairro todo. Tem o Residencial Olarias, que fica do outro lado aqui da praça, que é um projeto da Coab, que a gente foi conversar com o pessoal dessa comunidade. O que vocês acham interessante que tenha na praça? Fomos conversar com esse grupo da associação da Feira da Cantuta, Domingos Bolivianos. Então, a gente foi... tem as escolas na região, as escolas municipais da região. Foi conversado com bastante gente para procurar uma solução para o projeto daquela praça. O projeto hoje está pronto, já está uns 2 anos o projeto pronto, a gente só pega para atualizar, inclusive o orçamento, e aí está na mão das pessoas da associação, da comunidade, para tentar viabilizar. Né? E aí é uma questão assim, já o cônsul da Bolívia no Brasil tem esse projeto na mão, a prefeitura regional Moca tem esse projeto na mão, quer dizer, foi buscar no meio de empresários viabilizar essa reforma, mas, enfim, ficou só na intenção. Mas 5 minutos é tão ótimo, porque o último que eu ia falar, o último que eu não coloquei aqui, que era sobre... Ano passado, até o Caio falou, né? Teve o edital do CAL, que teve aquela contratação de 30 arquitetos para projetos em ATIS. E aí a gente ficou sabendo desse edital, já estava antes até acompanhando essa conversa, e uma das intenções nossas foi que, em 2019, com o evento que teve no fórum, lá do Fórum ATIS, que teve 5 oficinas, e a gente acabou ficando responsável por uma das oficinas, que era no Ocupação Esperança. Aqui são as imagens do projeto da praça, né? Do Ocupação Esperança, que é uma comunidade em Osasco, e a gente ficou responsável por algum trabalho, uma oficina de um fim de semana lá. A gente tentou fazer um molde-arrimo com pneus, né, um talude com pneus, e levamos algumas plantas. Do lado aqui da escola tem um viveiro de plantas da prefeitura, a gente encheu a picape da escola de mudas e plantas, levamos para lá para plantar tudo. A gente ficou sabendo que logo em seguida as plantas sumiram, não deram conta, numa praça que tem lá. Mas a gente acabou tendo contato com a associação, com esse espaço, né, com essa comunidade. E aí agora entendemos o problema, vimos que tinha que fazer um projeto urbanístico de ocupação da área mais decentemente. Tinha uma área naquele complexo que não estava descaracterizada, quer dizer, você não tinha... Uma grande área foi regularizada com lotes bonitinho, 4x10 e tal, mas tinha um trecho que a coisa ainda não estava organizada. A gente entendeu que precisava ter um projeto para aquilo. E aí, só que como a ATS como é um coletivo, no fim das contas, né? É um EMAL. E aí a gente procurou aí teve contato com o Ambiente, assessoria técnica, e aí o Ambiente assumiu essa proposta, assumiu o projeto né, a proposta para participar do edital e da contratação e tal. Então, o Ambiente acabou assumindo esse trabalho, mas a gente sempre ficou junto com eles, acompanhando esse trabalho com eles. Alguns alunos nossos continuam estagiários deles lá, da Ambiente até hoje. E
Então, teve essa participação meio que indireta através da Ambiente nesse projeto. E aí o projeto também abrigou dois lugares, a Ocupação Esperança e o Ribeirão Vermelho, que quem trouxe a demanda foi o pessoal de Presidente Prudente, cadê a Arlete? Falou também. A Arlete comentou agora que é o pessoal do Colmeia, e ajuntou essas duas áreas para esse projeto local. E isso também permitiu que a gente fizesse o curso o Caio também falou, né, o de Ocupates. Isso é um curso, o pessoal da FAO fez para o centro, né, com as demandas do centro da cidade, e a gente focou o curso para a periferia. Então, teve dos 3 projetos de cursos, né, de extensão que a FAO promoveu, o terceiro deles a gente promoveu em paralelo, em parceria, né? E foi muito interessante, né? E para mim aquilo foi um embrião de residência, que aí entra na discussão de residência, que a gente também está muito interessado em montar um projeto de residência, curso de residência. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, acho que eu consigo fechar o que eu queria falar para vocês hoje. E é um trabalho difícil, complicado, mas os alunos que estão a gente, eu acho que até a última coisa que é importante falar, os alunos demandam a gente, eles querem que a gente faça isso, eles se interessam, vão atrás. Acho que esse é o motivo maior que a gente faz, porque a gente continua esse trabalho. Obrigado, é isso. Obrigada, Alexandre. Gostaria de chamar Janaína Peruso, do curso de Arquitetura e Urbanismo da FIANFAAM, Centro Universitário, o trabalho sobre requalificação de espaços públicos e manejo de águas pluviais, projeto de extensão universitária para a Avenida José Maria Whittaker. Professor, se você quiser falar uma introdução, professor, pode falar. Pessoal, boa tarde. Sou Peter. É um prazer estar aqui, né? Não pude estar aí presencialmente. Então, a professora Janaína está me representando. Ela também fez parte aí desse trabalho, né? Um trabalho bem interessante que a gente vem desenvolvendo no nosso escritório modelo. E parabenizar o CAL, né, pelo evento e agradecer o convite. Obrigada pelo convite. Oi, 15 minutos. Esse daí é um projeto, então, como já foi colocado, né, de um projeto de requalificação de espaços livres e manejo de águas pluviais. Só para contextualizar um pouquinho, é um trabalho que começou em 2018, né, foi desenvolvido durante 2 anos. Nós fazemos o escritório modelo semestralmente, então vários alunos passaram, né, por esse projeto. Ele está contextualizado na subprefeitura da Vila Mariana, que é onde o nosso campus também está localizado, e ele surgiu de uma parceria, digamos assim, que nasceu do fato de uma das professoras orientadoras, a professora Lígia, ser conselheira participativa, né, na Vila Mariana. E com essa aproximação com a subprefeitura, na época tinha um subprefeito muito atuante, surgiu essa oportunidade, né, de trazer, de olhar para esse território que era muito próximo do nosso campus e desenvolver projetos aí de interesse. No nosso curso, a questão ambiental, né, ela está muito presente, mas de forma muito teórica, digamos assim. E as disciplinas de projeto de urbanismo e paisagismo, elas são, se não me engano, 8 disciplinas, né, separadas. Então, é algo que a gente sempre teve muita vontade de desenvolver na prática. Então, aliando nessas questões, a gente propôs, então, olhar, né, através das demandas do Conselho Participativo, também olhando para o território, né, existente, a gente escolheu esse eixo que está destacado em amarelo, que é de um córrego canalizado, chamado Córrego Paraguai. Aqui na ponta direita nós temos as comunidades Mauro, né, são 2 favelas ali naquela região, e logo acima a Avenida Jabaquara, são os fundos da Igreja São Judas, e na ponta da esquerda, aquele triângulo é a Praça Juca Mulato, que fica no Tribunal de Contas, ali na Avenida 23, na Rubem Berta, né, na 23 de maio. Então, a gente gosta de deixar essa imagem um pouco mais ampla, porque mostra aí um corredor, né, muito importante, assim, que também lá no canto superior direito a gente tem o Parque do Estado e no canto esquerdo, ali no inferior, o Parque do Ibirapuera. Então, uma questão que a gente olha, né, como
uma grande oportunidade de entender esse espaço como um elemento aí de conexão entre grandes infraestruturas, né, ambientais e verdes. Então, a gente partiu, né, de duas premissas teóricas. Primeiro, olhar para o caderno de propostas dos planos regionais das subprefeituras, para ver o que já estava sendo pensado e como esses perímetros, né, como esses espaços estavam sendo imaginados, né, e analisados. E esse em destaque, então, é o eixo da José Maria Whittaker. E tem aí umas premissas, né, de melhoramentos viários, principalmente tratando esse eixo como um eixo de mobilidade muito forte, mas sem dúvida nenhuma reconhecendo ali as características, né, a presença de favelas, questões de inundação muito graves, né, e propondo, então, o fortalecimento desse eixo como uma centralidade. A segunda premissa, acho que pode passar, então, foi olhar para esse eixo como um reconhecimento do papel ambiental dele. Então, o córrego, né, dentro da leitura de bacias hidrográficas, tendo digamos assim, a natureza dele realmente compreendida, não só do ponto de vista da morfologia urbana existente, mas também do que a gente não vê, né, que é a presença dele subterrânea. Então, foram feitos alguns estudos. A gente vê aqui, né, uma diferença grande, né, de morfologia. Aí foram feitos estudos sociodemográficos, de equipamentos, enfim. Vale destacar, né, que nesses estudos ficou bem claro que esse espaço ali, o Distrito da Saúde, é o que mais tem vulnerabilidade social da região, onde menos tem espaços verdes, menos tem equipamentos de cultura e o mais atingido aí pelas questões de extravasamentos do rio. Então, foi feito um estudo histórico, né, para entender. A gente vê aqui os principais mapas históricos da região, o Sara Brasil, o VASP, aqui de 1972 também, que o córrego ainda está aflorado, né? Só em 1978 que ele é canalizado. E aí surge a José Maria Whittaker. Pode passar. Então, aqui a gente tem a mancha de alagamento, né, no centro ali, a Avenida José Maria Whittaker, e a compreensão que a gente procurou ter da bacia, né, de um contexto um pouco mais amplo, de entender não só o fundo do vale, mas também a bacia como um todo. É um vídeo, se você quiser clicar ali embaixo. Isso. Então, quando a gente se aproximou, né, e já foi conversando, né, com os coletivos, a gente trabalhou não só com a subprefeitura, mas também com o Conselho de Meio Ambiente, né, da Vila Mariana, com a Horta da Saúde, com o Conselho Participativo, enfim, vários agentes, ia com as comunidades. Então, eles iam nos mandando vários vídeos, né? Eles se engajaram também com a problemática, esse aqui é um desses vídeos, de chuvas frequentes. Essa daí é a parte mais próxima ali da 23 de maio, lá em cima dá para ver a 23 de maio. Né? Então, é um ponto de alagamento bastante frequente. Então, esses foram alguns estudos que subsidiaram, né? O primeiro estudo que foi feito para essa região, para tentar resolver, né, ou enfim, entender o problema dessas enchentes, foi de 2010, pela CIURB, que recomendou a construção de um grande piscinão ali na Praça Juca Mulato. Em 2014, o FCTH fez um outro estudo para analisar a possibilidade de soluções alternativas. E esse foi um estudo que nos embasou, né, que permitiu um embasamento muito grande para o nosso projeto, porque tinham cálculos muito interessantes de vazão de água. E aqui a gente fez também um levantamento, acho que foram mais de 1.700 lotes que foram levantados, né? Apesar desses dados serem públicos, a prefeitura não tinha um levantamento tão preciso, porque a gente identificou que era uma via que tinha muitos lotes subutilizados ao longo dela. Então, a gente procurou saber e entender desses lotes, quantos são públicos, né? Quantos que a gente pode, de repente, pensar em projetos. A gente identificou, se não me engano, 26 são de propriedade pública, e vários deles estavam sendo ocupados pelo privado. Né? Pode passar? Então, esse foi um levantamento interessante, inclusive, que a subprefeitura ficou bastante animada, né? Que a gente conseguiu fazer isso para eles. Bom, então, num segundo momento, a gente teve um processo propositivo, né, que entendia esse potencial, né, de pensar no ambiental, nas questões de drenagem e na questão de mobilidade. Pode passar.
Então, a gente olha para a bacia como um todo, né? A gente vê o potencial, né, na parte superior ali do eixo, da inclusão de infraestruturas de tipologia verde, como jardins de chuva ao longo, né, da bacia, e na parte de baixo, utilizando também, que na verdade aqui essa avenida, que é a Avenida Jabaquara, tem algumas praças que poderiam ser requalificadas, e o eixo também funcionando como uma outra estratégia. Então, uma estratégia de retenção ao longo da bacia e estratégia de reservação no próprio eixo. Então, como eu falei, né, foram feitos cálculos com base naquele estudo, né, tanto da CIURB quanto da FCTH, e pensando no quantitativo de áreas disponíveis que poderiam funcionar, então, retendo, né, essas águas ao longo do eixo e ao longo da bacia. E é interessante dizer que, segundo esses cálculos, a capacidade de retenção chega a ser quase 30% maior do que o piscinão proposto lá para a praça de Juca Mulato, no Tribunal de Contas, que, aliás, está sendo construído. Então, aqui a gente tem três setores, digamos assim, ao longo do eixo, e os alunos escolheram, né, alguns desses espaços públicos para propor, né, intervenções, além das intervenções no próprio eixo. Então, o próprio eixo, ele é reconhecido, né, na parte que é mais próxima das comunidades, que tem menos fluxo, né, foi proposta uma abertura, digamos assim, desse córrego, paralelamente à construção desse supertubo, né? Então, a proposta que foi apresentada pela CTH, que é a construção do tubo e outras tipologias ao longo do eixo. E aí, a rua funcionando como uma rua, digamos assim, compartilhada, né? Uma rua completa. No segundo trecho, que é um trecho que já tem um fluxo mais intenso, esse córrego ele continua, né, digamos assim, canalizado, mais aberto, e com algumas outras estratégias, né, de implantação de alguns elementos aí de arborização. E o terceiro, pode passar, que já é mais próximo da Rubem Berta, que não fez tanto sentido naquele momento a abertura desse córrego, naquele trecho ele continua canalizado. E aí agora a gente só vai mostrar alguns dos projetos que foram pensados, né? Esse daqui é o projeto para a Praça Juca Mulato, que fica lá bem no meio, né, da 23 de maio. Então, uma praça pensada para os skatistas, enfim, como reservatório, os bowls e o próprio reservatório subterrâneo, o próximo. Esse outro espaço, que é um espaço muito utilizado para feiras, né, tem feiras 5 vezes por semana. Os alunos fizeram um estudo, né, um levantamento de como essas barraquinhas estavam organizadas, como essa praça era utilizada. É um espaço bastante significativo, porém, em momentos que não tem feira, é um espaço que fica muito ocioso. Então, eles propuseram uma reorganização dessas barracas, a inclusão de alguns mobiliários, um desenho de piso, né, com meias quadras de basquete, enfim, para promover ali um uso mais intenso dessa praça em momentos que não tem feira. Pode passar, inclusive com um reservatório subterrâneo também pensado para esse grande espaço. O próximo, pode passar também, é uma praça que é tem 2 espaços, né, que são efetivamente espaços considerados espaços de praça, né, de programa de praça nesse eixo. Esse é um deles, é um espaço que está, digamos assim, tem bastante... Esses 2 espaços têm bastante conflito. Esse daqui porque tem um CRAS perto. Então, existe, né, a presença de pessoas que, né, em situação de rua, os moradores ficam incomodados, enfim. Então, foi pensado num programa que pudesse acolher aí, né, as diferentes demandas e as diferentes realidades. Esse aqui é um projeto que foi feito para uma pracinha muito pequenininha e fica próximo das favelas. É uma pracinha que era toda cercada e que os moradores levavam os cachorros e soltavam os cachorros lá, então tinha um problema de conflito, e aí tinha uma demanda dos adolescentes que também queriam usar, tinha já uns painéis pintados, enfim, então é uma pracinha super pequenininha, mas que a gente viu um potencial e uma necessidade gigantesca, né, de requalificação. Essa praça, né, a gente foi trabalhando muito com a comunidade local, pode passar? E ganhou a gente entrou com esse projeto numa chamada cívica de verba parlamentar. E ela ganhou uma quantia aí para essa reforma em 2020. Ela foi construída,
um passo atrás, né? A gente fez todo um projeto, né, detalhado, conversamos com o CT para adequação das esquinas, lombofaixa, enfim, mas tinha tido uma mudança na subprefeitura, então a equipe toda foi... a gente não tinha um diálogo muito próximo, e ela foi construída ela foi inspirada, digamos assim, nesse projeto, mas não totalmente construída. Eu passei lá no começo desse ano, ela já estava toda quebrada, porque não funcionou do jeito que eles fizeram. Então, foi um grande aprendizado para a gente também, né? Não basta fazer o projeto, não basta convencer, não basta ganhar verba, né? A gente também tem que ter uma atuação muito próxima aí para a construção dela também. Bom, eu acho que dessas considerações aí, né? Eu acho que vale ressaltar que essa experiência, né, essa primeira experiência abriu portas para outras no território, né? A gente teve aí outros desdobramentos, trouxe até uns slides, não sei se vai dar tempo, mas que nos permitiram, né, a gente sonhar junto com a comunidade, né, e eles imaginar de que forma que a gente pode trabalhar com parceria. Eu acho que a gente aprende muito, né, a gente como professores, a universidade, as pessoas que estão envolvidas, elas realmente elas provocam, né, esses projetos aí, essas necessidades. Eu acho que nos ajuda também a aproximar de uma possibilidade de mudança de paradigmas, né? Quando a gente fala com o subprefeito, por exemplo, poxa, né, a gente podia estar fazendo uma coisa diferente enquanto se não está sendo construído, né? Muito menos recurso teria sido utilizado, a qualidade seria melhor. Então, eu acho que ajuda a aproximar, né, os sonhos da academia e os sonhos da comunidade às realidades de construção. E aí, por último, eu vou passar pode passar rápido, alguns dos slides. Esse daí é um trabalho que a gente fez de levantamento de espaços livres, que foi uma demanda também do Conselho Participativo. Pode passar. O Bairro Amigo do Idoso foi uma parceria que a gente desenvolveu também lá na Vila Clementino com a Faculdade de Medicina, né? Pode passar. O pessoal da comunidade chamou a gente para fazer reforma de um espaço, né? Nós fizemos projeto também, né? Como foi falado, o Alexandre mencionou. Mas uma das pessoas, né, de umas associações com o nosso projeto está fazendo o levantamento de recursos para essa reforma. Então, essa parceria com outros agentes, né, tem sido o que tem ajudado. O Fundacentro, que é um edifício modernista que está lá fechado, é um depósito da Secretaria de Saúde, e que é uma demanda da comunidade, de vários coletivos, né, para que se torne um espaço de cultura. Outro pessoal demanda que é a saúde. Então, a gente está entrando fazendo meio de campo para tentar articular esses diferentes programas. Tem mais alguns que a gente fez algumas praças, né? Fizemos propostas de praça para projetos acessíveis, porque a subprefeitura tinha uma verba para transformar umas praças com parquinhos acessíveis, só que eles não tinham projeto. Eles pediram a nossa assessoria nesse sentido e acho que mais um. Esse aqui é o que a gente está trabalhando hoje, que é um levantamento junto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente das infraestruturas verdes da subprefeitura, que veio de uma demanda do orçamento participativo. Então, é algo que a gente começou agora a desenvolver e está sendo muito interessante também, porque a gente está falando com o pessoal do Ecobairro, que já desenvolveu alguns jardins de chuva na região. Obrigada, Janaína. Então, a Tatiana Ribeiro de Carvalho, que vai apresentar os estudos do EMAU, da Unisagrado Bauru. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, né, da gente apresentar muito rapidamente aqui o nosso bebê, na verdade. Ele acaba de nascer, né, recente, tem alguns meses de vida. E, na verdade, esse projeto, ele é mais na parte teórica, então não vai ter tanta peça gráfica quanto os outros, porque aqui na banda, né, arquiteto já adora essa representação, então a gente teve, na verdade, só o levantamento em loco dessas áreas, mas eu acho que é importante contextualizar vocês. Na verdade, a gente já vem trabalhando isso, né, é uma intenção já desenvolver, né, o EMAU há um tempo, e aí a gente vem conversando com o Cal, e através do Cal nós descobrimos o poema, e aí, né, os olhinhos brilharam,
Porque, assim, na instituição, é uma instituição privada, e ela já desenvolve alguns projetos de extensão, mas coisas bem pontuais. E uma das coisas, assim, que a gente sente é que muitas empresas vêm procurar a gente, né? E aí a gente fica naquela discussão, né? Não era nem para eu estar falando isso já agora, nem apresentei o projeto, mas eu acho que é pertinente, que é uma angústia muito grande, na verdade, né? Que as empresas vêm tentando resolver questões pontuais para eles, enquanto a gente está querendo colocar os estudantes em contato com uma outra realidade, né? A gente quer devolver um pouco, a gente quer trabalhar junto, a gente quer essa construção conjunta. Esse sempre foi o nosso objetivo. E, por um lado, né, se a gente pensar nessa questão de empresas, a gente vai pensar que, ok, né, através de um projeto de extensão, você vai estar colaborando com os funcionários daquela empresa, mas a nossa ideia é ampliar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a sensibilização dos nossos estudantes, porque a gente tem que pensar eles voltando para o mercado de trabalho. A gente está trabalhando com formação. Então, esse sempre foi o nosso objetivo. Bom, diante disso, a gente abriu um chamamento público para ver as demandas da população, né? E, inacreditavelmente, não teve nenhum. Então, nós notamos, enquanto grupo, né, que há uma distância muito grande entre o que a gente está falando na instituição e para essa informação chegar para quem precisa, porque a gente sabe que tem muitas demandas, mas como a gente vai conseguir unir esses dois extremos, né? Esse é uma angústia muito grande. Aí surge, depois de um tempo, finalizou o prazo de chamamento, e depois de alguns meses, a gente, conversando internamente entre os cursos da instituição e alguns projetos de extensão que já vinham em andamento, como, por exemplo, em comunidades próximas ao Rio Bauru, algumas ações em parceria com o CRAS de Bauru também, e juntamente com o bairro, né, a Ferradura Mirim, que ele é um bairro bastante carente da cidade, voltado mais para o uso público de equipamentos voltado para os idosos, né? Então, isso vinha em parceria com outros projetos, através do curso de biologia, através do curso até de administração, através do curso de Reciclatex, que é voltado mais para produção, né? O curso de moda, ou seja, tinha vários outros projetos que estavam caminhando. Então, a gente estava olhando eles com mais cuidado para ver como a gente, da arquitetura, a gente poderia se engajar, né, num projeto conjunto. E aí, para nossa surpresa, surgiu o setor de cultura da cidade, querendo estabelecer uma relação no sentido de produzir maquetes táteis para colocar em 3 museus principais que nós temos na cidade. E assim começou a nascer o projeto, né? Inicialmente, era só essas maquetes táteis, que elas estariam em 3 museus diferentes, porque Bauru, nós temos aqui, né, o professor Adalberto, a professora Kelly, eles compartilham a mesma ideia e é sempre tema de bastante trabalho dos alunos de arquitetura, né, a questão do entroncamento ferroviário que a gente tem em Bauru, que é um dos maiores entroncamentos, o maior entroncamento do Brasil, né, ferroviário. Então, a gente tem o Museu Histórico, né, a gente tem o Museu Ferroviário e a gente tem a Pinacoteca, que é a Casa Concipaz. Essa que vocês estão vendo é a Casa Concipaz, né, que funciona atualmente na Pinacoteca. E a ideia era fazer uma maquete tátil, né, para cada um desses 3 museus, inicialmente. E aí, em parceria conversando com o pessoal do setor de cultura e também com o curso de letras, a gente sugeriu também ampliar um pouco mais essa proposta e pensar na questão patrimonial, da conscientização dos munícipes, né, e também dos visitantes da cidade, das crianças que estudam, chamar atenção para a importância da questão do patrimônio. Esse foi o nosso objetivo, né? Então, foi feito nessa primeira fase todo um levantamento, né, em loco. Então, nós fomos lá coletar todas essas informações sobre esses 3 museus, sobre essas 3 áreas, né, de cultura da cidade. A partir disso, os alunos fizeram as plantas, porque essas plantas já estavam totalmente desatualizadas. E aí,
Numa outra fase, eles estão nessa fase agora, estão finalizando a maquete, enquanto o pessoal essa é a parte da maquete que eles estão desenvolvendo no momento, enquanto o pessoal do levantamento de patrimônio ainda está produzindo o material que vai passar pelas escolas do município. Então, a nossa proposta é fazer essa apresentação, né, a parte do levantamento todo histórico da cidade, desses 3 museus, passar nas escolas e depois doar essas maquetes dadas para elas fazerem parte do museu, né? O interessante é que nós estamos trabalhando em parceria com os alunos de História. Na verdade, foram inscritos 65, tivemos 65 alunos inscritos, então vibramos com isso. Nossa, que maravilha! Né? Uma alegria, só que aí a gente começa a avaliar, aí vem os passos seguintes, você começa a cair a ficha, né? A questão da maquete, né, atrai muita atenção. Isso é um fato, né? E a gente tem que considerar que eles estão vindo de uma realidade pós-pandemia, né? Então, quando você fala em maquete, né? E, nossa, eles não... Os alunos que a gente está trabalhando, são 3º ano, eles nunca tiveram um laboratório, né? Nem de projeto. Então, na hora que você fala maquete, todo mundo se inscreve, o olho brilha, né? Mas aí as reuniões vão acontecendo e a coisa, né, vai rolando de outra forma, porque os alunos, eles vão se restringindo. Porque, assim, esse projeto, ele nasceu para ser prático, mas ele foi tomando novos caminhos. Então, a gente está caminhando junto com ele, né? A gente está amadurecendo junto com ele. E a gente sempre tem reuniões semanais, via Teams. Por quê? Porque tem uma parte dos alunos de História que a gente tem o NUFES, que é o Núcleo, né, de Pesquisa Histórica dentro da instituição. Então, a gente tem um professor de História que trabalha juntamente com esses alunos. Então, a gente começa a pegar os periódicos lá desde 1907. Então, os alunos ficam, né, naquela empolgação toda. E, paralelo a isso, essa parte mais presencial, a gente tem outros alunos que são de outras cidades, porque essa é a realidade, a nossa realidade, né? Assim, eu digo de instituição privada, onde o aluno vem só na parte da noite. Muitos querem participar do projeto de extensão, mas não conseguem, porque eles também têm que trabalhar. Então, é uma outra realidade, né? Então, uma forma de abarcar tudo isso foi eles poderem trabalhar, fazer essas pesquisas complementares de forma remota. Então, aí a gente tirou um pouquinho de partido e, né, da questão que agora a gente tem um pouco mais de domínio dessas ferramentas, né, à distância. E isso foi uma das coisas que foram pontuadas aqui hoje de manhã, né, a questão de como trabalhar de forma remota. Eu acho que depende, eu respondendo já na minha cabeça, depende muito do objeto, né? Tem coisas, tipo, eu acho importante o olhar deles, enquanto estudantes de arquitetura, e já pensando na questão do patrimônio, e tornar isso compreensível para as crianças de ensino médio, ensino fundamental, né? Então, contextualizar, já começar a trabalhar a ideia do patrimônio, então eles vão preparando todo esse material de forma remota. Então, é possível. Mas tem coisas que não, que a gente precisa ir, tem como a gente evitar. Então, a gente só usou um pouquinho da situação atual a nosso favor, né? Por conta do nosso objeto permitido. Que horas que eles faziam a maquete? Então, a maquete, ele funciona em parceria com as disciplinas de modelos e maquetes, eles funcionam à noite. Porém, esses alunos que eles estão matriculados, são alunos regulares dessa disciplina de modelos e maquetes, eles monitoram o laboratório de modelos e maquetes na parte da tarde, para os alunos que não estão inscritos na disciplina, não são alunos regulares. Então, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando lá diretamente com o professor na disciplina de modelos e maquetes, na tarde eles estão trabalhando com monitoria, eles são os monitores, né? Então, acho que cria uma interface legal também. E agora, feita todo esse levantamento teórico, né, histórico, esse texto a gente compartilhou com o pessoal do curso de letras, e agora eles estão trabalhando nos áudios descritores, né? E aí a gente, nesse próximo semestre, a nossa intenção é juntar essa maquete tátil, né, com esse dossiê, com esse texto, elaborar esses slides que vão passar pelas escolas, né, e os alunos vão passando nas escolas do município, né? Então, é só uma ideia inicial e, assim,
a gente não tinha pensado isso desde o início, né? As coisas foram acontecendo de forma muito natural. Eu acho que é importante a gente expor para vocês, né? E eu agradeço o convite aqui novamente, porque a gente está aberto a sugestões, a gente quer engajar e a gente identifica a necessidade desse trabalho, né? Dessa sensibilização e pensando sempre, nós somos uma instituição católica, né? Creriana, filantrópica, então a gente tem que trabalhar com eles, tanto que, né, na instituição a gente não trabalha o trote, a gente trabalha o trote de forma sempre com um bairro específico, que a gente tem, que é o bairro mais carente da cidade. Então, sempre nessa troca. Então, é a nossa missão, tá? Nos nossos valores, trabalhar dessa forma, né? E eu acho que o arquiteto, a gente tem que, enquanto profissional, né, enquanto professores, a gente tem que deixar eles cientes disso. Porque o mercado de trabalho, ele absorve muito uma outra camada da sociedade, né? Então, eles acham, os alunos acham que é importante eles dominarem os softwares. Ok, isso é uma parte, é uma ferramenta de trabalho, mas o seu trabalho não se resume a isso, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse outro sentido. Por isso que eu acho que é muito importante essa parte da sensibilização. Então, a gente tem uma proposta de uma empresa, recentemente, que ela veio procurar a gente para trabalhar em parceria. A gente vê que são ações pontuais. A gente pode, né, trabalhar devolvendo para os funcionários daquela empresa, mas é uma pequena porção, a gente pode fazer mais, a gente precisa fazer mais, a gente quer fazer mais, né? E aí a gente está buscando qual é esse formato, de onde vem essa forma. Eu acho que é isso. Agora, se vocês quiserem só dar uma olhadinha, então tem maquetes de madeirinha balsa, de madeira mesmo. São poucas imagens, aí são as nossas reuniões mensais com alguns alunos, professores, porque a gente compartilha também, a gente utiliza a plataforma Teams para compartilhar essa documentação, alinhar os próximos passos, né? Então, o pessoal está trabalhando online lá, então, que texto você produziu? Então, traz para cá, porque o pessoal da visita técnica já vai colocar as imagens. Foi a forma que a gente encontrou. Aí são algumas visitas técnicas que foram realizadas, uma não foi o suficiente, né? Claro, a gente sabe disso. Mas, enfim, como vocês podem ver, a gente está engatinhando. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Agora teremos a apresentação do professor Clóvis Antônio Benedini Lima, virtualmente, do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro. Professor? Boa tarde, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, então, queria mais uma vez parabenizar a iniciativa do CAL, agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui, tá? Eu vou compartilhar algumas imagens. Bom, então esse trabalho foi uma parceria, foi uma demanda de um museu privado na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo, que fica aí a cerca de 380 quilômetros da capital. E o museu ele já chegou com uma demanda bem precisa. Esse museu ele é vinculado ao instituto e vinculado a uma associação, a AMO, né, uma associação de apoio à inclusão de pessoas com deficiência visual. Então eles estavam trabalhando aí numa série de iniciativas para a inclusão das obras e eles precisavam de uma maquete tátil para aquele espaço, para aquele ambiente, né? Enfim, para possibilitar e oferecer melhores condições de alcance, percepção e entendimento daquele espaço vinculado a essa iniciativa de apoio, né, a essas pessoas aí com deficiência visual. Então, agora, no último dia 19 de abril, a gente fez a entrega da maquete. Então, eu apresento aqui para vocês uma imagem. Todos são alunos do curso de arquitetura de períodos diferentes, né? Mas vamos lá, então, para o processo, né, de trabalho. Antes, uma comparação, né, entre à esquerda ali, algumas imagens
do edifício que abriga o museu, e à direita a maquete tátil finalizada. Essa imagem da esquerda é uma imagem de drone, né? E à direita, o resultado dela na maquete. Isso é um dado interessante também, porque essa é uma imagem, né? Essa é uma visão que pouco os usuários do museu têm também. É uma imagem que você lá, no jardim posterior, você não consegue ter com nitidez, né? Então, é uma apreensão que não é só para as pessoas com deficiência, né? É uma imagem que poucos conseguem ter. Aqui, alguns detalhes, né, da maquete finalizada. É um edifício com muitos recortes, muitos detalhes, né? E, como eu disse, essa associação, né, de uma associação Menina dos Olhos, a AMO, eles frequentam muito esse espaço e os usuários, essas pessoas aí com deficiências visuais, eles não conheciam esse edifício aí onde eles conviviam, né, por onde eles passavam com frequência. Então, daí essa iniciativa e também a necessidade de procurar levar as características do espaço, as características formais, detalhes, né, ornamentação. Bom, vamos falar um pouquinho do processo, né, de elaboração, que começou já tem tempo, começou em 2018. Né, a gente contou aí, nesse processo, com 6 alunos que não ficaram o tempo todo, que se alternaram, né? Mas aqui à esquerda a gente vê, no período e no processo de levantamentos, que foi um processo bastante intenso, essa vivência, né, que os alunos acabaram tendo com a dinâmica de exposições no museu, né, antes da pandemia, como é todo aquele funcionamento, né, o cotidiano do museu, o programa de necessidades, né, a gente acabou meio que de tabela tendo aí contato com isso, enfim, com as exposições, né, com as mudanças de exposições, com tudo aquilo que vinha acontecendo, para a gente levantar essas informações e, na maquetaria, iniciar o nosso processo de elaboração. Então, começa com uma demanda, né, por acessibilidade, por inclusão. Depois a gente entra nessa característica da extensão, que é oferecer também para os alunos, enfim, promover uma circulação em museu, né, no setor da cultura, no setor da arte. A gente está falando de uma cidade de 77 mil habitantes. Tá? É uma cidade em que, enfim, no interior de maneira geral, mas lá também, a vida ao museu, a vida cultural, é muito diferente do que se entende na capital. O acesso, né, aos bens culturais é diferente, é uma outra história que acontece lá. Então, essa vivência para os alunos possibilitou também uma circulação, né? Enfim, a gente está mencionando agora esse museu, os alunos conviveram ali, participaram, andaram, enfim, isso teve um impacto também, né? Essa inserção aí nessa demanda que surgiu da comunidade, né? Esse museu que desempenha um papel importante, levando exposições, artistas, de circulação mais ampla, de circulação nacional, muitas vezes até internacional, para uma cidade aí, enfim, de poucos recursos no setor cultural, né? Então também é algo a se notar. Começamos então o processo de elaboração dessa maquete e a gente precisava de dar uma série de soluções e propostas formais para uma necessidade também precisa, que era informar, né, meio que criar um mapa tátil para as pessoas que não veem e que queriam entender, né, e perceber de uma outra maneira aquela edificação, aquele espaço, né, aquele conjunto construído. Então, inicialmente, a gente fez uma maquete da maquete tátil, né, onde a gente começou a estudar as soluções possíveis, né. A gente percebeu rapidamente que seria necessário fazer uma maquete desmontável, porque senão a gente teria um bloco hermético
a gente não conseguiria expor uma série de informações que a gente gostaria de apresentar, né, de traduzir para esse universo tátil. E aí foi nosso grande desafio, né, aprender um pouco, né, tentar aprender um pouco sobre uma outra maneira de comunicar as ideias, de comunicar as informações, que seria através do tato e não da visão, como a gente é acostumado a fazer, né? A gente percebeu que o raciocínio, né, a lógica da maquete de arquitetura não seria suficiente para resolver esse problema, né, para solucionar essa questão de traduzir de maneira tátil essas informações. Então a gente fez uma maquete de estudo e a gente ali tentou sintetizar, né, recolher as informações, sintetizar, depurar as informações e a maneira, o meio técnico para a gente realizar isso, né? Então foi errando mesmo, foi construindo, né, que a gente chegou, enfim, numa síntese de desenho, né, que é apresentado aqui. A gente fez uma série de pranchas e a gente acabou desenvolvendo moldes, tá? Uma outra coisa que a gente percebeu é a questão da durabilidade, né? A maquete, ela precisaria, a maquete tátil desmontável, ela teria que ter uma durabilidade que as maquetes de arquitetura não têm, elas não têm essa finalidade, né? Então a gente teria que encontrar uma outra maneira para realizar isso. E a gente fez uma parceria com uma marcenaria do interior também, a Marcenaria Nunes, que foi fundamental, porque a gente não dispunha de maquinário para a espessura de madeira e na escala que a gente gostaria de apresentar. A gente não dispunha de recursos de maquinário profissional, maquinários grandes, para que a gente pudesse fazer isso, né? Então, a gente produziu uma série de pranchas e de moldes, né? A gente fez os moldes de cada parte, né? de cada peça da maquete, e a gente levava na marcenaria para fazer os cortes, né? Para fazer esse trabalho que a gente não conseguia fazer na maquetaria, na nossa maquetaria. Então, aqui um pouco da maquete em desenvolvimento. A gente precisava também escolher, né, quais detalhes, quais informações a gente poderia passar, o meio de passar isso, conciliar isso com a escala 1:25 da maquete, né? As informações tinham que ser legíveis, né? Essa é a questão. Então, esse aqui é o desenvolvimento, aqui dá para ver sem a parte do telhado, né? A parte do telhado foi um grande desafio, porque a edificação ela tem vários planos de telhado, né? Em alturas diferentes, a gente precisava fazer isso de alguma maneira ser desmontável em três peças, pelo menos, né? Na verdade, ficou com mais peças a obra, porque ela tem um conjunto, tem um prédio em anexo. Essa aqui, a maquete finalizada, é uma maquete extensa, ela tem mais de 1,60 m de comprimento. Aqui uma visão da lateral, né? Uma maquete finalizada. Uma imagem do interior, né? A única peça que a gente precisou usar uma técnica diferente foi a escada, que foi em corte a laser, foi por CNC. Não foi com a técnica restante utilizada, porque a gente não conseguia esse nível de detalhamento, né, aí com as máquinas grandes. Um outro elemento também a se frisar é que a pandemia foi um desafio para a gente total, porque a gente não pôde utilizar o campus por 2 anos, né? Praticamente 2 anos. No final do segundo ano, a gente teve a possibilidade de retornar gradativamente e a gente teve que repensar algumas soluções finais, né, para essa maquete nesse período de pandemia. E aí a gente acabou incorporando o maquinário grande para executar essas soluções, como, por exemplo, essa solução de representação do telhado, né, de uma maneira que fosse inteligível para as pessoas. Aqui uma imagem frontal, agora com o telhado. Tá? Esse é o conjunto, né? Essa parte de trás é um jardim,
e existe um anexo também onde são realizadas oficinas, muito frequentemente também com essa associação, né, que leva aí as pessoas com deficiência visual. Então, ela precisava ser incluída nesse conjunto que é um terreno incomum, assim, um terreno diferente. E que a gente tentou aí traduzir. Ele tem recortes, ele tem uma volta, a gente precisaria traduzir em maquete, né, em informação tátil. Aqui a maquete inteira, né, desmontada, as suas peças. A gente fez ali alguns recursos para que essa maquete, quando montada, né, ela tenha uma estabilidade. Então tem essa questão aí do funcionamento, né? É um objeto tridimensional, um objeto que precisa funcionar, mas nesse processo de elaboração, várias competências necessárias aí à formação do arquiteto foram exercidas, foram colocadas em prática, né? Esse levantamento, esse olhar para a construção, esse olhar minucioso, teve que ser exercitado ao máximo para que a gente conseguisse fazer um registro, né, da edificação existente com ali um mínimo de fidelidade, né, para transmitir essa informação com os critérios necessários para essa tradução tátil, né, que é um outro universo que a gente teve que entrar. E aqui mais uma imagem, né, os alunos do curso, o diretor no museu, na entrega do dia 19. Então, eu agradeço a atenção, é isso que tinha para trazer para vocês. Obrigada, Clóvis. Vamos abrir aqui para as questões. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os participantes pela excelente qualidade de projetos de extensão. Eu fiquei impressionada. E pela inserção urbana, enfim, uma série de questões que a gente já sabe, né? E o interessante foi, a gente gostaria de pontuar que a gente tem projetos aqui distintos, né, que me fizeram repensar, né? Então, nós temos um projeto que foi feito na cidade de São Paulo, que é um caso de Instituto Federal, outro na cidade de São Paulo, mas com uma outra ótica, outro em Bauru e outro em Bebedouro. Todos eles ali com uma linha de atuação bastante diversa e interessante, né? E o que me chamou bastante atenção no seu trabalho, principalmente, e eu gostaria de te perguntar, quanto tempo você demorou para fazer essa atividade com seus alunos, né? Também parabenizo você pela grande questão de articulação política, porque é uma região complicada, muito complicada. Eu já fiz trabalho ali, é praticamente impossível essa discussão ali na Vila Mariana, então acho que você deve ter tido uma construção de pensamento bastante importante para esses alunos, né? Eu acho que mudou muito a realidade depois desse trabalho, né? Eu te pergunto, quantos anos você demorou para fazer? Qual o número de grupos de alunos que você usou? E qual a tua metodologia de trabalho? Como é que vocês dividiam, né? Que ficava com a parte mais técnica, porque você teve que, na verdade, demonstrar uma parte mais técnica, né? Que ficava mais para a parte prática, né? Você poderia explicar um pouquinho para mim? Obrigada, viu? Parabéns a todos. Eu ia perguntar dessa questão do tempo, também ia elogiar essa articulação política. Eu vou aproveitar a pergunta da Ana Paula e perguntar se as turmas foram as mesmas, a permanência dos alunos nesse processo. Tá? Obrigada. Bom, esse projeto especificamente aconteceu em 2018 e 2019. Então, foram 4 semestres, foram 4 turmas diferentes de alunos. Nessa época, teve uma mudança de matriz em que o escritório modelo se tornou obrigatório. Então, a gente tinha um número de alunos, né, que estavam lá porque precisavam estar lá, né? Depois isso não continuou, né? O escritório modelo voltou a ser uma atividade complementar opcional. Nesse momento, então, passaram, se eu não me engano, foram 6 turmas, né? Porque tinham períodos diferentes, e elas variavam entre 20 alunos e 40 alunos, né? A gente tinha um volume de estudantes bastante grande,
vale dizer que sempre tem os engajados e que não estão engajados, né? Então, e a gente meio que descobriu, né? A gente foi desenvolvendo a metodologia à medida que a gente foi desenvolvendo o projeto. A gente partiu, né, das duas premissas, né? A premissa ambiental e a premissa do que já havia como proposta para a área, justamente para nos dar um pouco de guia, né, de como seguir. E aí a gente aprendeu algumas questões ali ao longo do tempo, né? Uma que a gente precisa de um produto periódico, a gente precisa ter uma visão de onde a gente quer chegar no fim de cada semestre. E isso precisa estar muito bem fechado, porque senão a gente percebe que é muito trabalho produzido, mas pouca coisa consolidada, né? Então, aliás, consolidar, né, uma apresentação assim, foi porque a gente foi apresentar esse trabalho num congresso e a gente acabou falando, então tá, vamos sentar para organizar, porque essa é uma questão um pouco difícil, né, porque dentro das nossas atribuições, né, como docentes, a organização disso tudo, a articulação para formar um produto único, né, e aí os alunos eles eram divididos um pouco pelo interesse, né, então a gente percebia a quantidade de alunos, definiu algumas linhas de pesquisa, o que a gente precisava saber, e eles se aproximavam dessas áreas de interesse. Então, o pessoal que gostava de modelagem, o pessoal que gostava de pesquisa, os próprios alunos iam migrando para esses... Mas tudo dependia muito também, né, no primeiro momento, pelo menos, da gente trabalhar junto para entender aonde que a gente ia querer chegar. A gente ainda não tinha essa visão tão clara. E a questão da articulação política foi muito interessante, porque assim, fez muita diferença ter um subprefeito que, na época, conversava muito com o conselho participativo, que conversava com a comunidade. Então, estava todo muito articulado. Depois que ele saiu, ainda bem que essa articulação já tinha sido feita por esses outros grupos, porque deu uma desanimada, né? Ainda mais no momento de pandemia. Então, assim, o conselho participativo deu a mão ali para o escritório modelo e falou, então vamos junto, vamos nós. Não tem lá aquele lado, mas tem esse outro. Né? E aí a gente vai aos poucos navegando ao longo do tempo, né? Eu acho que essa parceria que é construída que foi uma coisa que nos abriu outras portas, né? Mas é um trabalho guerreiro, na verdade, né? Porque de certa forma, assim, na nossa experiência que depende muito da disposição, né? Dos professores assumirem aí e a coordenação, né? Que sempre deu muito apoio. Então isso fez muita diferença também, porque sem isso fica muito voluntário demais, é mais difícil. Agora eu queria uma segunda pergunta sobre o pessoal das maquetes, assim, se a disciplina de maquete e modelagem ficou totalmente voltada, principalmente para você, Tatiana, ficou totalmente voltada para esse desenvolvimento do trabalho. Como é que os alunos que estavam matriculados e não estavam ligados ao trabalho, entender um pouquinho na prática essa dinâmica, que eu acho que é uma grande angústia da aplicação do currículo extensionado, né? Sim, na verdade, a gente está trabalhando nessa disciplina em parceria com um professor, que ele é super parceiro também, né? E ele articulou bem os grupos. Então, a gente teve uma parte, no início dessa disciplina de modelos maquete, uma parte teórica, né? Para sensibilizar eles acerca da importância do patrimônio, e falando do nosso projeto, e foi por aderência mesmo. Então, a sala estava dividida em alunos que estavam engajados nesse projeto, enquanto outros estavam desenvolvendo maquetes X, né? Referentes a centros culturais também, mas né, não voltadas especificamente para o projeto do EMAU. Então, posso completar? No nosso caso, a gente tinha um horário específico para essa atividade, que não coincidia com o horário de aula e com as demais atividades. Então, a gente utilizava o espaço da maquetaria exclusivamente para desenvolver esse trabalho, né? Nem todo o tempo foi na execução, realização da maquete, né? Teve muito desenho, muito levantamento, registro, e era isso. Boa tarde, foi muito interessante aqui ouvir todos os projetos apresentados. Eu queria fazer algumas articulações com o que a gente conversou hoje de manhã, né? Então, hoje de manhã a gente teve uma discussão sobre, afinal de contas, o que é extensão. Eu queria conversar sobre isso. Sobre quais são os diferentes agentes que estão envolvidos nessa extensão. Também eu queria
E a pergunta está colocada para todos, então, quem quiser responder. Então, quando a gente lê sobre o que é extensão, tem toda uma questão entre universidade e sociedade, né? Quer dizer, acho que isso é o princípio básico, né? E a questão de que, em relação à universidade, está envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Sem dúvida, todos os projetos aqui apresentados têm essa relação, né? Quer dizer, foram projetos desenvolvidos em relação a demandas da sociedade, de uma determinada comunidade. Eu não tenho certeza, vocês me corrijam, mas eu tive a impressão de que foi apenas o projeto do Alexandre que tinha, num certo momento, um projeto que foi desenvolvido e que foi implantado, que foi a rede de infraestrutura dentro da comunidade. Eu tive a impressão de que não tem, que todos os outros eram muito mais desenvolvimentos de projeto, estavam respondendo a uma demanda, mas isso não resultou em projetos de fato de arquitetura e urbanismo que teriam, em princípio, que estar, de alguma forma, relacionados a uma questão que foi colocada hoje de manhã, que é a responsabilidade técnica. Aí vai para você, Alexandre. Então, a questão que foi colocada hoje de manhã, nós teríamos que ter uma responsabilidade técnica, que é do professor, e uma responsabilidade técnica, que é de desenvolvimento de projeto, só para a gente ir avançando nessa discussão, porque eu acho que essa é uma discussão que interessa à universidade e que interessa, sem dúvida, ao campo. Então, nesse sentido, está aberto aqui para todos os projetos, porque acho que eles estão todos contemplando alguma dessas questões. Bom, vamos tentar. Assim, é interessante até esclarecer, de fato, o projeto que foi executado, né? Foi a nossa intenção, quando a gente entrou naquela comunidade, foi levantar as demandas daquela comunidade, quais eram as necessidades. Aí foi apresentada a casa da Dona Glória, a casa de não sei quem, como algumas das necessidades, foi apresentado. Aí está com problema de esgoto aqui. Por uma circunstância minha, eu tinha um contato com alguém na Sabesp, eu fui lá e aí encontrei o contato do responsável por aquela região, né, pela região central, e apresentei, olha, nós estamos trabalhando com essa comunidade, tá falando, nós temos um projeto pronto para canalização de esgoto. E a gente gostaria que a prefeitura, o nosso trabalho a gente faz, que é a parte do esgoto, e depois a prefeitura viria com a parte de drenagem e pavimentação. E esse projeto não existe. A gente está esperando a prefeitura querer se manifestar e tentar conciliar os dois trabalhos. A gente falou, mas é falta do projeto, a gente faz o projeto. A gente voltou para a escola, né, e articulou outro professor que está com a gente. Falou, eu tenho experiência nisso, pegou os alunos e tal, desenvolvemos um projeto. E aí chegou na prefeitura, olha, temos um projeto de água pluvial e pavimentação e tem um projeto da Sabesp de esgoto. A prefeitura não se manifestou, mas eu acho que esse processo provocou a Sabesp de resolver a questão do esgoto. Então, indiretamente, a coisa aconteceu por causa dessa provocação. Eu consigo presumir dessa maneira. E aí a Sabesp resolveu fazer a obra dela e aí ficou, né, sem a parte de drenagem de água pluvial, de pavimentação, mas foi a oportunidade também que nossos alunos tiveram de acompanhar essa obra da Sabesp. Então, teve essa situação de a gente não conseguir avançar com o resto. E aí, ao contrário da condição de vocês com na Vila Mariana, essa interlocução, às vezes, ela não funciona. Recentemente, semana passada, retrasada, eu voltei na regional da Moca, com um novo interlocutor, ele pareceu bastante interessado em trazer demandas novas, e a gente está avaliando, a gente está aguardando ver como eles vão demandar a gente de trabalhos novos. Aí, entrando na discussão de RT, a gente tem muito essa pergunta, internamente lá, os nossos professores. Tá, a gente vai fazer um projeto, quem vai ser o responsável técnico? A gente, como instituição pública, os professores são RDIDP, né, RDE, Regime de Dedicação Exclusiva, e eles não se sentem na atribuição de assumir responsabilidade técnica de projetos desenvolvidos. Tem um outro professor da área de elétrica que também está envolvido com essas coisas. Ele, por conta própria, ele assume a responsabilidade técnica dos projetos que ele elabora, de entrada de energia e tudo mais. Mas, assim, é uma liberalidade dele. Assim como eu também até me sinto à vontade quando algum projeto que eu esteja acompanhando, supervisionando e desenvolvendo, eu estou sabendo do projeto, estou desenvolvendo o projeto junto com os alunos, né?
Eu me sinto até na coragem de falar, não, só que eu posso assumir a responsabilidade técnica porque eu estou acompanhando, eu sei o que é o projeto. Mas também seria uma liberalidade minha e não faz parte da minha atribuição enquanto professor. Eu acho que a dificuldade é um pouco essa de assumir que isso faz parte, na verdade, de assumir não, de ser reconhecido que isso faz parte. Aí, acho que a participação do CAL, até junto com as instituições de ensino, é de falar, olha, tá bom, professor, a atribuição dele é como professor, não é como responsável técnico. Mas, no caso da extensão, então tem que abrir essa possibilidade, formalizar essa possibilidade e fazer isso acontecer. E aí, é claro que muitos professores não vão querer assumir essa responsabilidade porque não faz parte da natureza deles, quer dizer, eles não enxergam, eu estou aqui para ensinar, não estou aqui para, mesmo que seja trabalho de extensão, para assumir RT de obras que, de repente, a gente não sabe quem vai executar, qual o alcance disso. Essa é uma dificuldade também de saber, acho que alguém comentou em algum momento que, você comentou, né, fez um projeto, mas quando chegou lá, a realidade era outra. Isso é muito frustrante, a gente sente muito essa frustração. Então, tem essa questão da atribuição dessa responsabilidade técnica, né? E da coragem dos professores em assumir isso, né? Se o CAL trabalhar com a instituição de ensino, falar, olha, essa responsabilidade técnica pode ser resolvida de qual recurso a gente vai ter, qual instrumento vai ter, talvez isso dê mais liberdade e responsabilidade para os professores assumirem isso. Ou as instituições de ensino incluírem no grupo de contratados, né? Aí, talvez as privadas, um profissional para assumir esse tipo de atividade, gerar os trabalhos de extensão e, na necessidade de RT, apresentar o desse profissional, né? É uma discussão aberta, eu não vejo ainda coisa clara, mas é interessante e importante, porque sempre é uma preocupação nossa. Vira e mexe, o professor fala, mas quem vai assumir o projeto daquilo? Quem vai responder aquilo lá? Eu falo, então, eu falo, não tenho, né, não tenho essa resposta, mas eu até entendo, até, né, para fechar, que tem alguns trabalhos que a gente consegue apresentar que ele não tem esse nível de comprometimento técnico, né? O projeto da praça, por exemplo, é um projeto que tem algumas soluções, eu acho que de diretrizes, alguém comentou, acho que de manhã, ou não sei se na hora do almoço a gente conversando, o próprio Caio falou assim, tem trabalhos que, na verdade, a responsabilidade técnica é mais para configurar a autoria de projeto, né? Não tem essa questão legal da responsabilidade. Então, talvez exista um limite que alguns trabalhos possam ser apresentados sem RT, e aí, assim, não, a partir desse momento que tem uma questão de segurança, enfim, aí sim, aí já tem que ter a figura do RT mesmo formalmente constituído. É uma discussão, eu ainda não tenho nada, e vale a pena avançar mesmo. Responsabilidade de autoria também. Então, como eu falei, também tem a questão de como quem desenvolveu o projeto é o grupo de extensão, o grupo de alunos. Quem é o responsável? O professor que supervisiona, que está coordenando esse trabalho. A gente pode dizer que ele é o responsável? Como a gente vai dividir essa responsabilidade com um grupo de alunos que, na verdade, né, no meio acadêmico, a gente percebe que quem desenvolve mesmo são os alunos? É uma boa pergunta também. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. Trabalhos bastante inspiradores, né? Eu sou conselheira do CAL, mas também sou vice-coordenadora de curso do curso da Unesp de Presidente Prudente e coordenadora do grupo que fez, né, que implantou, então, revisou o PPP para a implantação da extensão na graduação. E fizemos um processo de debate, primeiramente, né, antes de entrar no currículo. E havia lá no início uma preocupação com o que seria a extensão, né? Porque antes assistencialismo, alguns trabalhos ficavam assim, mais para assistencialismo e isso não era extensão. Aí de repente, não, agora tudo é extensão, né? Tudo é extensão
é possível fazer várias, né, tem várias atividades e abriu-se muito, né, o espectro da extensão na Unesp. Estou falando da Unesp especificamente, né. Tivemos participação na primeira rodada de debates de pessoas de outras universidades, tá? Mas o consenso foi o seguinte, a partir de toda essa rodada, é que, assim, há muitas possibilidades de fato, não precisa ser projeto, né? É só projeto? Não, não é. A gente pode fazer um debate junto com a comunidade para empoderamento e ficar só na teoria. Ok, também é extensão. E aí o consenso foi o seguinte, se perguntar o que... Primeira coisa, né? A gente tinha, assim, duas perguntas. A primeira envolve a comunidade externa? Envolve. Envolve a comunidade interna? Sim. Professores, inclusive, assim, eles exigem não, mas pedem ou sugerem que a gente tenha envolvimento também de funcionário e que, de preferência, envolva a pesquisa também. E daí a gente faz a outra pergunta. Qual é o ganho? Que crescimento, né, para a gente falar assim, não, esse trabalho é de extensão. Então, assim, a comunidade está ganhando o quê? Não ganhando em produto, tá? Ela está crescendo, ela saiu de um V0 e ela saiu melhor ao final daquele projeto. Os alunos também. E aí a gente tinha uma preocupação, assim, está tendo uma preocupação que não é só a questão técnica. O aluno, né, tudo bem, tem essa questão técnica de aprender com a realidade, construir. Mas e como cidadão? Ele também tem um crescimento enquanto cidadão? E a gente faz essas duas perguntas. E aí eu queria, a gente está se implantando, tá, gente? A gente já vinha fazendo algumas coisas, mas não tão estruturada. E aí eu queria perguntar para vocês sobre a avaliação, que essa agora é a nossa preocupação, porque dá muito trabalho fazer extensão, gente. E agora, assim, curricularizando, a gente percebe, assim, a gente precisa de um tempo antes de começar uma disciplina, por exemplo, depois implanta, desenvolve, depois tem relatórios. E aí eu queria saber da avaliação. Vocês propõem uma avaliação junto à comunidade? Assim, porque assim, eu vejo que é um processo. Se a comunidade não participou do processo, eu não sei, assim, chegar com alguma coisa pronta lá no final, ainda é bacana, mas eu penso que a transformação, ela se dá no processo, muito mais do que no resultado final. Então, a gente está preocupado muito, no nosso PPP, a gente consolidou a extensão dessa maneira, a partir da transformação, tanto da comunidade quanto dos alunos. E para isso tem que ter uma avaliação lá no final. E assim, eu queria saber se vocês fazem uma avaliação no final desse crescimento, esse envolvimento, enfim, se vocês percebem essa transformação da comunidade. Dos alunos, acho que é mais tranquilo perceber, mas da comunidade. Acho que para todos, tá? Não tem uma pergunta específica. Bom, no nosso caso ainda a gente está em processo, então a gente não chegou nessa fase ainda nem de terminar o objeto final, né? A nossa proposta ainda. Então, eu acho que isso a gente vai ver a partir do momento que os alunos estiverem com esse material em mãos e eles vão lá depois, né, entrar em contato realmente com os alunos do ensino médio, ensino fundamental e compartilhar um pouco desse conhecimento. Mas eu não sei como vai ser possível avaliar isso, né? Porque eu vejo isso como uma sementinha que vai ser plantada e que talvez demore anos para germinar, talvez não, a gente não tem como, né? Enfim, é uma dificuldade, né? Eu estou dizendo especificamente da nossa proposta, entendeu? Mas eu acho que é muito válido isso que você falou, porque nesse ponto de vista, né, a gente propõe a sensibilização dos alunos, né? E a gente está como se fosse um estudo de caso, analisando uma realidade, mas tem um distanciamento muito grande. Você vai chegar lá com o produto final, né, pronto. Então não houve esse compartilhamento, né? Que eu acho que o de vocês é muito mais fácil identificar, porque você já está trabalhando com a demanda, você vai trabalhar com a comunidade, você vai lá, faz visita técnica, conversa com eles, então a aproximação é maior. Eu acho que essa resposta fica mais fácil para vocês identificarem do que o nosso caso.
Em termos de avaliação, né, do que tem acontecido, a gente percebe que existem altos e baixos, né? A gente procura sempre ter um retorno, né, do processo, como eu falei, né, a gente tem um produto final, não precisa ser necessariamente um projeto, né, mas uma consolidação do que foi construído naquele semestre, e uma conversa sempre, né, com todos os agentes envolvidos, um balanço, né, a gente procura fazer isso. Registrar. Sim. E esse contato, né, só reforçando, né, que na verdade foi construído, né, isso que nos dá, na verdade, a força, né, o que propõe o que vai ser feito no seguinte, né, essa demanda ela é construída junto, né, então assim, a comunidade está com uma demanda, eles, vamos falar com a universidade, né, o conselho, a mesma coisa, e a gente também, né, a gente pede para eles, né, e aí, será que dá para, será que é de interesse, né, desenvolver, porque a gente está fazendo um outro projeto paralelo, então a gente tenta alinhar nessas expectativas e essas possibilidades, porque no fundo essa construção ela é muito frágil, né, ela, dependendo de quem está lá, pode de repente desabar, e a pandemia foi um momento desse, né, de você não estar muito próximo. Então, realmente, acho que essa articulação política, né, que a gente pode dizer isso, ela é muito importante, mas, assim, a metodologia ela é muito, muito importante, né? De você pensar como que você vai fazer isso, de ter esses retornos periódicos e ter conclusões, né, periódicas também para passar para a próxima fase. Não sei se responde aí. Em termos práticos, assim, a gente não... Eu acho que até a gente não se preocupou tanto em avaliar o resultado. Acho que a gente não conseguiu chegar nesse ponto e falar, não, olha, chegamos no resultado e vamos ver se isso, de fato, atendeu a expectativa da comunidade ou, né, resultou naquilo que a gente pretendia enquanto proposta. Eu estou pegando, vou puxar pela memória os 3 projetos que a gente desenvolveu. O da Praça Cantuta foi um trabalho bastante articulado com a associação da Feira da Cantuta, então eles deram um retorno positivo, eles receberam o projeto, então sempre estão com o projeto embaixo do braço, tentando encaminhar a viabilização dele. Então, nesse caso, a gente entende que, na prática, o resultado foi positivo, a avaliação foi positiva. No caso, por exemplo, daqui da Vila Santo Antônio do Canindé, a gente percebe tem uma certa dificuldade de que eles recebam a gente, não de receber eles atenderem a gente, mas eles comprarem a nossa ideia, deles, né, dividirem as questões deles com a gente. Aí, aos poucos, foi conquistando o resultado daquela obra dessa VESP, quando a gente apresentou um documento para o próprio processo judicial, né, que contribuiu para que eles consigam a regularização da área para eles, desse uso capião. Acho que esse é o grande problema deles hoje, então por isso que eles sempre vivem com o pé atrás, né? Enquanto não tiver aquilo não for deles, eles ainda ficam resistentes a querer receber mais contribuição, mas a gente acaba conseguindo entrar um pouco, sim. E eles, como são mais assim fechados e resistentes, a coisa a gente não percebe tanto. Só que a gente tem toda a liberdade de ir lá, visitar, conhecer, conversar com as pessoas, né? Isso é bastante tranquilo. Eu acho até que tem a dificuldade de viabilizar as obras, né? Então isso também acaba não colaborando muito. E no caso de Osasco, né, daquelas 2 áreas que foi objeto de trabalho do edital, inclusive, já tinha um acompanhamento e é uma comunidade também que já esteja bem calejada, né, de auxílio, de colaboração, de participação. Então, o próprio edital ajudou a formalizar o trabalho lá. Foi feito o trabalho do projeto da regularização do projeto urbano de uma área que ainda estava pendente. Foi feito o caderno de melhorias para as unidades habitacionais, foi entregue para a comunidade. E a gente tentou retomar, depois de finalizar esse projeto, retomar assim, tipo, estamos aqui para quem precisar de assessoria técnica, de atendimento para quem for construir e tal, a gente está aqui, quer continuar o trabalho com vocês. Pessoal, bacana, legal e tal, mas eu não vejo tanto, a gente não viu reciprocidade deles. Olha, então vem semana que vem que a gente vai demandar algumas pessoas que estão construindo, quer orientação de projeto. Existe uma certa dificuldade. E a gente
busca até não avançar muito, porque aí cria expectativa, acho que a gente comentou, né, até na hora do almoço, para não criar uma falsa expectativa com eles, porque a questão de que com a comunidade, né, quando você cria uma expectativa e você não atende essa expectativa, isso são vários passos para trás, né? Então é mais fácil você ser cuidadoso no que vai propor, porque se você não atender, isso acaba comprometendo o trabalho. Então, assim, avaliar em cima disso parece meio... não é tão fácil assim, né? Ele nunca pensou em sistematizar. Olha, vocês gostaram do trabalho, aquelas pesquisas de atendimento, vocês gostaram do trabalho, sim ou não? Que nota que você dá? A gente nunca nem parou para pensar nisso. Mas talvez seja até um modo de perceber se a nossa presença nesses lugares, nesses trabalhos, está funcionando ou não. É isso. Eu acredito que os colegas já responderam muito bem, assim. A gente entregou muito recentemente a maquete e a gente ainda não teve como aferir, né, o retorno, o impacto dela na comunidade, esse uso que ela vai ter. Com a pandemia, a visitação do museu ela não foi restabelecida normalmente ainda, né? Eles estão voltando gradativamente, mas não tem horário de funcionamento, a abertura que havia antes da pandemia. Então, a gente não consegue, no momento, aferir, no nosso caso, né, especificamente do nosso trabalho, como no caso dos projetos urbanos que foram mostrados, acho que os professores responderam com propriedade, algo para a gente pensar conjuntamente, né, essa diferença nos trabalhos e como pensar a avaliação, e nesse ponto central aí, que é em que situações a responsabilidade técnica, né, deve ser feita aí pelo professor e como fazer isso. É uma pergunta para a gente se debruçar ainda por um tempo, acredito. Agradeço a presença de todos. O debate foi ótimo. Nossa, foi muito bom. Parabéns, viu?